Nossa. Essa água Foda. custa R$ 5. Mas pra governo eu vou te vender a 10. Mais ou menos. Basicamente, todo o sistema político brasileiro, essa questão de permuta, né? É basicamente assim, Uhum. né? É o capitalismo selvagem. Mas a CPI, o que aconteceu? Depois que a gente viu todo aquele colapso que aconteceu lá no Amazonas, lá em Manaus, a coisa ficou meio feia, né? Era gente morrendo aos montes. Foi uma coisa assustadora o que aconteceu. E a possibilidade daquilo ali acontecer todo o Brasil era muito grande. Sim. E aí foi perguntado para o Pazuello, que era o nosso ministro da Saúde na época, Pazuello, tu que é ministro da Saúde, o que você fez, cara, para poder evitar isso aí que tá acontecendo? Tem gente morrendo no corredor, velho. O pessoal não tá tendo nem atendimento. O que tá acontecendo? Porque a gente. Aí o Pazuello, né? A gente passou a verba lá pro governador, mas o governador usou em outra coisa e não sei o quê. Pergunta pro governador lá do Amazonas e. Mas foi o governo federal. O governo federal não passou a verba. Cadê a verba? E ficou jogando um pro outro. Chegou no governo federal, o governo federal, inclusive, falou que o STF, né, o nosso Supremo Tribunal Federal, não deixava o governo federal trabalhar. Então, por isso que aconteceu aquele colapso lá em Manaus. E aí não tinha ninguém para assumir a culpa daquela tragédia que aconteceu. Então, o que o Congresso Nacional falou, principalmente o Senado? A gente precisa investigar, porque ninguém está assumindo a culpa. Onde que tá a verba? O que foi feita com aquela verba ali? A gente precisa investigar isso. E aí a CPI, ela veio principalmente dessa origem do que aconteceu lá em Manaus, mas também ela foi investigar todo o governo Bolsonaro frente à pandemia no Brasil. Porque, gente, tudo bem, a gente é um país em níveis continentais. Mais de 400 mil mortes. Chegou um momento que a gente estava tendo mais de 3 mil mortes todos os dias. É um O que está absurdo, né, velho? acontecendo? Sabe? Brasil não é um país pobre, não. A gente tem dinheiro pra caramba. Onde que esse dinheiro tá indo? Então, era preciso realmente que tivesse uma investigação. A questão das vacinas. Por que a gente demorou tanto para começar? Sendo que o Brasil, ele tem... Gente, o SUS é maravilhoso. O SUS, ele consegue vacinar... Ele conseguiria vacinar essa população do Brasil inteira se tivesse insumo necessário em meio ano. Sim. SUS conseguiria fazer isso. Não puxando sardinha pra ninguém, mas o governo fez isso, Conseguiu inclusive. fazer isso na H1N1, né? E a gente tem sempre a vacinação da gripe aí. E a gente controla a gripe, né? Por que isso não estava sendo feito com a Covid-19? Por quê? Então era preciso que isso fosse investigado mesmo. E aí chegou a CPI. A CPI ela vai pegar, né? É um grupo de senadores que elegem ali o presidente. O presidente da CPI é o Omar Aziz. Ele é, inclusive, lá de Manaus. Tem o relatoria, que é composta pelo Renan Calheiros. E tem ali os seus senadores que são, tipo, titulares, sabe? Eles vão fazendo essas perguntas para os investigados. E aí a gente teve os ministros da saúde que saíram, né? O Nelson Tait, que foi o segundo que saiu, e o Luiz Henrique Mandetta. Eles foram lá explicar como que foi essa condução durante os mandatos deles, se o governo federal, se o Bolsonaro principalmente interferia muito. E aí uma coisa muito interessante que saiu dessa CPI foi que tinha, o Mandetta falou muito claro isso, que tinha um Ministério da Saúde paralelo ao Ministério da Saúde oficial. Tinha ali dentro do governo federal uma série de... esqueci a palavra. Mas outras pessoas que aconselhavam o presidente Bolsonaro a fazer coisas que estavam totalmente contra o que a ciência estava falando. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro vai a público e ele fala assim, não, nós vamos fazer imunidade de rebanho. O que seria essa imunidade de rebanho? Quando as pessoas pegam, né, o vírus e aí acabam se imunizando si próprias. Só precisa de 70% da população para você conseguir ter, de fato, essa imunidade de rebanho. E o que o Bolsonaro queria,
que ele promovia essas aglomerações era que as pessoas aglomerassem, pegassem o vírus e, por si só, o vírus seguia o seu curso natural aí das coisas. Mas uma coisa que o Bolsonaro não considerou foi que esse vírus estava matando as pessoas. Pois é, Uhum. tem esse pequeno detalhe, né, que Tem tava esse pequeno matando. detalhe, tava matando as pessoas, porque ninguém nunca tinha pegado Covid-19 aqui, né? Então, claro, nosso organismo ele não tem defesa contra o SARS-CoV-2, né? Então, o Bolsonaro esqueceu desse pequeno detalhe. Mas essa questão dele ir a público falar que ele queria uma imunidade de rebanho e estava lá essas aglomerações para que as pessoas realmente pegassem o vírus, foi dada por um grupo de pessoas que era esse Ministério da Saúde privado, parte, né? à parte. Uhum. Que foi comentado 2 vezes, foi que esse Ministério da Saúde à parte, ele era mandado, assim, entre aspas, pelo Carlos Bolsonaro, que é um vereador do Rio de Janeiro. Ele é filho do presidente? É. Mas o mandato dele enquanto servidor público é lá no Rio, Sim. na cidade do Rio de Janeiro. Ele tá caçando coisa lá no federal. Foi no governo do Mandetta que o Bolsonaro pediu pra mudar a bula da cloroquina, não foi? Foi. Então ele... Tite. Acho que começou ali no Tite, no Mandetta, e se estendeu ao Tite. Então, o Bolsonaro tem um lobby ali fortíssimo promovendo essa cloroquina. Isso é uma das coisas que a CPI tem que investigar. De onde vem essa tara pela cloroquina? Que já está provado por A mais B Que não resolve. ela não resolve nada em relação à Covid-19. Então, quem que está ganhando dinheiro em cima dessa cloroquina? O que está acontecendo? Esse kit Covid, né? E aí, para conseguir, o Bolsonaro conseguir colocar essa cloroquina em todos os hospitais, para que fosse um protocolo médico mesmo contra a Covid, ele pediu à Anvisa, que é o nosso órgão regulatório, para mudar a bula e colocar lá assim, ó. Esse remédio serve contra a Covid. Era isso que o Bolsonaro queria. Coisa simples, né? Velho, que porra é essa? Sabe? Que é isso? Aí, isso é uma das coisas que está sendo muito investigada lá. Onde que tá essa tara? Quem que tá pagando? Quem que tá Alguma coisa por trás investindo tem. aí nessa cloroquina? Porque não tem condições você ser um presidente de um país e pedir que a bula de um remédio, que a ciência inteira, a comunidade científica inteira tá falando que não adianta, você pedir para o órgão regulador. Gente, lembrando que a Anvisa, ela não deve nada ao governo. Ela deve ao Estado brasileiro. Sim. Ela trabalha para o povo, ela não trabalha para o governo. Então, como que você pede para um órgão que trabalha para o povo para mudar a bula de um remédio que está matando as pessoas que estão usando? Esse kit Covid, ele está matando as pessoas. Sim. E coloca elas em risco dessa forma. Então, é isso que a CPI está investigando. E aí já chamaram, né? Os ministros da saúde, os anteriores, chamou o atual, né? Que é o Marcelo Queiroga, o Pazuello. O Pazuello é interessante a gente falar dele, porque ele foi o ministro da saúde, que não era da área da saúde, e que estava frente ao ministério na época que teve todo esse colapso do nosso sistema de saúde, né? Então, é importante que o Pazuello fosse lá na condição de testemunha para falar o que estava acontecendo. Porque, querendo ou não, gente, mesmo que você for lá para mentir, os senadores fazendo aquele bombardeio de pergunta para você todos os dias, durante o dia inteiro, você acaba soltando alguma coisa ali, sabe? Mas o Pazuello, ele pediu um habeas corpus ao STF para que ele possa ir em condição de investigado, e aí ele tem o direito constitucional, pela lei, de ficar calado. Então, é uma opção que ele tem. Ele pode tanto falar e mentir, ou ele pode simplesmente ficar calado durante o depoimento inteiro. E aí a gente não consegue tirar nada dele. Mas, pra mim, pessoa que não deve, não teme. Sim. Então, se ele não fez nada de errado durante a condução dele no Ministério da Saúde, que fale, sabe? Expressa lá qual foi as coisas que você fez de bom pro Brasil enquanto você estava ocupando um cargo dessa magnitude, sabe? Mas não, então vamos ver. Essa semana agora vai ter o depoimento dele, se eu não me engano é na quarta-feira. Outro depoimento que vai ser importante essa semana também é o do Ernesto Araújo,
que era o ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil, ele que estava fazendo esse meio campo com a China que tem os principais insumos para as vacinas, e não só isso, a China ela é o nosso principal parceiro comercial. Se a China parar de fazer negócio com a gente tá fudido. Real. Não tem quem compre mais insumos brasileiros, commodities principalmente, brasileiro, do que a China. Se ela parar de fazer negócio, tá falido. E aí a gente tem um governo que chama a China de comunista de uma forma pejorativa, né? Chama os chineses, falam que eles produziram vírus por laboratório e que eles fizeram isso para produzir a vacina e ganhar dinheiro em cima disso. E aí a gente agora, por exemplo, tá com as vacinas paradas, a produção de vacinas paradas lá no Butantan, porque não tem insumo, a China não mandou. E a China, gente, é burra. Sinceramente. Você tá lá, vendo todos os responsáveis pelo país, né? Inclusive o Ernesto Araújo, ele saiu muito por bater demais na China. Você tá vendo esse pessoal falando mal de você, do seu povo, do seu governo? Você vai mandar insumo pra eles, produzir vacina? Pra quê? É ruim, deixa esse cara se ferrar pra lá, Deixa se ferrar pra lá, sabe? Então é importante a gente ver esse depoimento dele também, que vai ser bem interessante. E a da médica Yamaguchi, parece que foi ela que estava ali tentando conversar, fazendo esse meio de campo entre a Anvisa e o Bolsonaro para mudar a bula da cloroquina. Então ela é uma pessoa também bacana da gente observar nesses depoimentos aí da CPI que vai rolar essa semana. Essa semana vai pegar fogo. Vai pegando as Lá no dicas. seu Instagram, semana vai Já tocar, né? Nossa, Beleza aí, ó, rapaziada. é Quem curte. difícil.